Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa viagem fascinante pela história para desvendar um dos mistérios mais intrigantes da Bíblia. Quem eram os filisteus e o que aconteceu com eles? Você provavelmente já ouviu falar deles nas histórias de Sansão e Dalila, ou no famoso confronto entre David e Golias. Mas será que eles eram apenas os vilões da Bíblia? A verdade é muito mais complexa e interessante. Vamos começar pelo básico. Quem eram os filisteus? A Bíblia os descreve como um povo que habitava a costa sudoeste de Canaã, numa região que hoje corresponde aproximadamente à faixa de Gaza e parte do litoral de Israel. Eles eram conhecidos por suas 5 cidades-estado principais: Asdod, Ascalão, Ecrom, Gate e Gaza. Juntas, essas cidades formavam uma confederação poderosa, conhecida como a Pentápole Filisteia. Mas de onde eles vieram? A Bíblia, nos livros de Amós e Jeremias, sugere que os filisteus vieram de Caftor, um lugar que muitos estudiosos associam à ilha de Creta. Essa ideia é reforçada por evidências arqueológicas. Por volta do século XII a.C., uma grande onda de migração e conflitos varreu o Mediterrâneo Oriental. Um período que os historiadores chamam de colapso da Idade do Bronze. Vários impérios poderosos, como o Hitita e o Micênico, caíram. É nesse cenário caótico que surgem os povos do mar, uma confederação de diferentes grupos que atacaram o Egito e outras regiões. Inscrições egípcias, como as do templo de Medinet Abu, falam de um povo chamado Peleset entre esses invasores. A maioria dos acadêmicos concorda que os Peleset são os filisteus. Após serem derrotados pelo faraó Ramsés III, eles teriam se estabelecido na costa de Canaã, trazendo consigo sua cultura, tecnologia e costumes. Então, os filisteus não eram originários daquela terra. Eles eram imigrantes, uma cultura estrangeira que se estabeleceu ao lado dos israelitas. E isso explica muita coisa sobre a relação tensa entre os dois povos. Eles tinham deuses diferentes, como Dagon, o deus peixe, e Astarote. Eles tinham uma organização política e militar diferente. E, crucialmente, eles possuíam uma tecnologia superior: o domínio do ferro. Enquanto os israelitas ainda usavam principalmente bronze, os filisteus já fabricavam armas e ferramentas de ferro, o que lhes dava uma vantagem militar significativa. No livro de 1 Samuel, lemos que não havia ferreiros em toda a terra de Israel, e os israelitas precisavam descer até os filisteus para afiar seus arados e machados. Esse monopólio tecnológico foi um fator-chave em seu domínio sobre Israel por um longo período. A cultura filisteia, revelada pela arqueologia, era bastante sofisticada. As escavações em cidades como Ascalão, Ecrom e Gate revelaram cerâmicas com estilos muito parecidos com os da cultura micênica, da Grécia e do Mar Egeu. Isso confirma a sua origem estrangeira. Eles também eram grandes produtores e comerciantes de azeite e vinho. Em Ecrom, por exemplo, foram encontradas mais de 100 prensas de azeite, indicando uma produção industrial para a época. Eles não eram apenas guerreiros brutos, mas também comerciantes e artesãos habilidosos. E a história de David e Golias? Golias, o gigante de Gate, é descrito como um campeão filisteu, usando armadura e armas de bronze, o que pode parecer contraditório com o domínio do ferro. Alguns estudiosos sugerem que a armadura de bronze poderia ser um item de prestígio, ou que a história preserva uma memória de um tempo anterior. Independentemente dos detalhes, a narrativa simboliza o conflito entre o pequeno e ágil Israel, confiando em Deus, e o poderoso e tecnologicamente avançado Império Filisteu. A vitória de David marcou um ponto de virada. Sob seu reinado, e o de seu filho Salomão, o poder filisteu começou a declinar. Os israelitas finalmente conseguiram quebrar o monopólio do ferro e unificar seu reino, revertendo a balança de poder. Ao longo dos séculos seguintes, os filisteus foram subjugados por impérios maiores, um após o outro. Primeiro vieram os assírios. No século VIII a.C., o rei Tiglat-Pileser III conquistou a região, e as cidades filisteias se tornaram vassalas do Império Assírio. Eles ainda existiam, mas já não eram uma potência independente. Depois dos assírios, vieram os babilônios. Em 604 a.C.,
O famoso rei Nabucodonosor II varreu a região, destruindo cidades como Ascalão e Ecrom, e deportando parte da sua população, assim como fez com o reino de Judá. Esse foi o golpe de misericórdia. Após a conquista babilônica, os filisteus desaparecem dos registros históricos como um povo distinto. Suas cidades foram destruídas ou repovoadas por outros grupos, e os sobreviventes foram assimilados pelas culturas dominantes, primeiro a babilônica, depois a persa, a grega e, finalmente, a romana. A identidade cultural filisteia, sua língua, sua religião e seus costumes simplesmente se diluíram e desapareceram com o tempo. Isso nos leva à segunda parte da nossa pergunta. Onde estão os filisteus hoje? A resposta curta e direta é: eles não existem mais. Assim como os hititas, os amonitas ou os moabitas, os filisteus são um povo da antiguidade que foi completamente assimilado e deixou de existir como uma identidade étnica ou cultural distinta. Não há nenhum grupo hoje que possa traçar sua linhagem direta e contínua até os antigos filisteus. No entanto, há uma confusão muito comum que precisa ser esclarecida. Muitas pessoas associam o nome filisteu ao nome palestino. Essa associação tem uma origem histórica, mas é um pouco enganosa. Vamos entender. Depois que os romanos esmagaram a revolta judaica de Bar Corba no ano 135 d.C., o imperador Adriano, numa tentativa de apagar a conexão judaica com a terra, renomeou a província da Judéia para Síria-Palestina. Por que Palestina? O nome foi derivado de Filisteia, a antiga terra dos filisteus. Foi uma escolha deliberada para insultar os judeus, nomeando sua terra com o nome de seus antigos inimigos bíblicos. Ao longo dos séculos, o nome Palestina continuou a ser usado para se referir a essa região geográfica. Primeiro, sob o Império Bizantino. Depois, sob os califados islâmicos, o Império Otomano e, finalmente, o Mandato Britânico. Quando o nacionalismo árabe moderno surgiu no século XX, os árabes que viviam na região do Mandato Britânico da Palestina adotaram a identidade palestina. Portanto, a conexão entre filisteu e palestino é puramente etimológica e geográfica, imposta por um imperador romano há quase 2000 anos. Não há uma conexão étnica, genética ou cultural direta entre os palestinos árabes de hoje e os antigos filisteus, que eram um povo do Mar Egeu. Estudos genéticos recentes confirmam isso. Em 2019, uma pesquisa inovadora analisou o DNA de esqueletos encontrados num cemitério filisteu em Ascalão. Os resultados foram surpreendentes. O DNA dos indivíduos da Idade do Bronze e do Ferro Inicial mostrou uma forte ancestralidade do sul da Europa, consistente com uma origem no Mar Egeu, como em Creta, na Sardenha ou na Grécia. Isso é a prova científica que confirma a origem estrangeira dos filisteus. Mas o estudo também revelou algo mais. Em amostras de esqueletos de séculos posteriores, essa assinatura genética europeia desaparece rapidamente, sendo substituída pela assinatura genética local do Levante. Isso significa que, em poucas gerações, os filisteus se casaram com a população local e foram geneticamente assimilados. Eles não mantiveram uma identidade genética distinta por muito tempo. Então, em resumo, os filisteus eram um povo de origem europeia, provavelmente do Mar Egeu, que se estabeleceu na costa de Canaã por volta de 1200 a.C. Eles trouxeram uma cultura e tecnologia avançadas, dominaram os israelitas por um tempo, mas acabaram sendo conquistados por impérios maiores e completamente assimilados pelas populações locais, desaparecendo da história por volta do século VI a.C. Hoje, não há descendentes diretos dos filisteus. Seu legado, no entanto, permanece vivo. Permanece nas páginas da Bíblia, nas ruínas de suas cidades que os arqueólogos continuam a escavar, e de forma indireta e irônica, no nome Palestina, que ecoa o antigo nome Filisteia através dos milênios. Espero que esta exploração tenha sido tão fascinante para vocês quanto foi para mim. A história é cheia dessas reviravoltas e conexões inesperadas. Os filisteus eram muito mais do que simples vilões. Era um povo complexo, com uma história rica, que teve um impacto profundo no mundo antigo. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo e quer aprender mais sobre os mistérios da história e da Bíblia, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho
para não perder os próximos episódios. Deixe seu comentário abaixo. Qual outro povo antigo você gostaria que explorássemos? Até a próxima!